A gente fala muito nesse canal, né? No nosso canal. E eu vejo muito nos canais que eu assisto sobre as leis. Leis da atração, lei da suposição, as leis do universo. Mas eu tava pensando da lei do retorno. Você já parou pra pensar sobre a lei do retorno? Meu olho tá um pouquinho inchado porque eu deixei cair protetor solar. Aí tá ardendo um pouquinho, mas eu tô bem. Vocês já pararam pra pensar na lei do retorno? O ano passado, sabe, foi um ano de reflexão pra mim sobre isso. Porque eu passei por muitas questões que eu tava nessa minha autoanálise, nessa minha busca. E a gente não pode ser inocentezinho ou então muito bonzinho para achar que somos perfeitinhos, porque não somos, né? Tá todo mundo aqui, somos adultos, temos escolhas, atitudes, decisões e consequências, né? Já aprendemos isso, né? E ano passado foi esse ano de reflexão para mim, porque eu passei por muitas coisas e fiz algumas coisas também que eu tive o retorno das minhas escolhas, né? Óbvio. E eu cheguei a pensar nisso. Será que eu tô tendo a lei do retorno? E era, sabe? Eu tava tendo a lei do retorno. E foi uma questão, gente, pra mim, que foi uma reflexão muito interna e muito profunda, sabe? E dolorosa. Porque não é fácil a gente saber que a gente errou e que a gente tá pagando pelos nossos erros. Pagando, né? Ou vivendo, ou vivenciando os nossos erros. Por causa das nossas escolhas, né? E o ano passado foi esse ano, sabe? Foi o ano que eu vivi isso na pele. A lei do retorno das coisas que eu havia feito durante há muitos anos da minha vida, sabe? Em várias áreas, tá? Várias áreas. E eu vi claramente que existe a lei do retorno. Ali eu vi que existe a lei do retorno, sabe? Ali eu vi que existe uma lei que nos rege, que é uma lei universal, que o que a gente planta aqui, a gente vai colher aqui. Não adianta nada eu plantar maçã e querer colher tangerina. Não, eu vou plantar a maçã e eu vou colher a maçã. Não tem como eu colher outra coisa, porque é minha plantação. É o que eu tô ali cultivando para minha plantação. E isso é muito profundo, essa reflexão, porque nos faz amadurecer, crescer e administrarmos as nossas próximas escolhas, sabe? Do que a gente tem que fazer para que a gente viva de uma maneira que a gente plante coisas legais para receber coisas legais também, né? Não é que eu sou uma pessoa ruim, não, que eu plantei coisa, né? Fiz maldade, não foi nada disso. Mas eu fiz escolhas para minha vida e eu passei por um processo de reflexão e de colheita, né? Eu colhi as minhas escolhas, né? E isso é muito profundo. E talvez você hoje esteja se perguntando o porquê que eu estou passando por isso, se vitimizando. Por que eu tô vivendo isso? Mas eu sou uma pessoa tão legal, eu sou uma pessoa tão galera. Eu sou uma pessoa tão boa. Eu só faço bem. Eu não mereci estar passando por isso. Mas aí quando você começa a pensar de verdade, só você e você, sem palco, sem público, sem plateia, quando você começa a ver o que você fez para isso, o que aconteceu, o que você poderia ter feito de diferente para que isso não estivesse acontecendo, escolhas, situações, atitudes que você poderia ter tomado, isso é transformador. Isso é transformador porque primeiro a gente se culpa, né? A gente se sente culpado por aquilo. E logo depois vem a libertação, porque a gente se liberta. Porque a gente vê que a gente tá no processo de evolução, que é o que eu sempre falo aqui. Estamos em processo de evolução. E o que acontece? Quando a gente sabe onde a gente erra, a gente sabe que a gente não vai mais voltar naquele erro, porque a gente já aprendeu aquilo. A gente pode até cometer outros erros, mas aquele a gente não vai cometer. E eu falo isso muito pra Deus, sabe? Quando eu passei pelo meu divórcio, quando passou tudo, quando eu mentalizei tudo, porque é muito errado as pessoas que quando passam por um divórcio colam logo com outra pessoa, porque elas não viveram o processo da separação, do divórcio, do luto,
para se ressignificar, para ver quem ficou ali e se tornar uma outra pessoa, né? E eu vejo que as pessoas estão às vezes com parceiros que só para dizer que tá, porque não estão felizes, estão frustrados. E eu passei por esse meu processo de luta, e depois desses 2 anos desse meu processo de luta, eu falei assim, bom, agora eu tô pronta. Agora eu me sinto pronta para uma nova pessoa entrar na minha vida. Hoje eu me sinto pronta para isso. Eu estava até conversando com meu filho, que o meu filho, eu costumo dizer que ele é meu maior incentivador. E ele não entende por que eu estou sozinha. Ele fala, mãe, mas você é nova, você é bonita, por que você está sozinha? Eu falei assim, calma, filho, tudo tem o seu tempo. E ele ri, sabe? Ele tá, mas sai pelo menos, não fica em casa não. Às vezes ele vai lá, às vezes eu tô no quarto ou estudando, ou vendo alguma coisa na TV, aí ele fala assim, e aí, mãe, tá tudo bem? Você tá bem? Aí me abraça, fala, eu te amo, sabe? E é bonito esse carinho. A gente tem essa ligação. Desde novinho, que ele era novinho, a gente tem isso. E hoje meu filho tem 20 anos. E voltando, as pessoas às vezes se assustam. Eu casei cedo, eu casei com 21 anos, então eu tive o Matheus com 25 anos quando ele nasceu, então eu fui mãe cedo, né? Claro que tem meninas que têm filhos na adolescência, não foi o meu caso, foi tudo muito planejado. O casamento foi planejado, o Matheus foi planejado, depois a Mariana foi planejada também, eu tenho um casal de filhos. Mas voltando, e que até me perdi agora falando nisso, mas ele fala muito isso, né? Você tem que arrumar alguém, a sua vida tem que seguir. Ele me dá muito essa, né? E eu tinha até medo também, nossa, meu filho nunca me viu com ninguém sem ser o pai dele, como que vai ser isso, né? E eu vejo que a cabeça dessa juventude também é mais flexível, né? Mais aberta, não sei. Mas depois que eu determinei na minha mente que agora eu estava pronta, agora eu estava aberta para chegar alguém na minha vida, eu já sei, ainda não chegou ninguém não, tá? Chegaram pessoas, mas eu não quis, né? Porque isso é legal também. Quando a gente sabe quem a gente não deixa qualquer pessoa chegar, porque a gente tem o nosso auto-amor, né? Então as pessoas podem até chegar, mas não vão ficar se não tiver na nossa frequência, na mesma frequência, porque a energia, como eu sempre falo, a energia não mente. E às vezes as pessoas são até legais, mas não estão na mesma vibe que eu para construir o que eu quero construir, né? Para viver o que eu quero viver. Então, naturalmente elas não vão ficar, né? E isso é ótimo também, porque a gente vê que as leis do universo estão funcionando, né? Gente, hoje eu vou ficar feia no vídeo, porque eu tô suada, aqui tá calor hoje e eu não quero ligar o ar, porque senão vai ficar muito barulho, ainda tá cedo, hoje eu tô gravando o vídeo mais cedo. Coloquei minha filha na escola e tô gravando. Geralmente eu gravo quando ela tá saindo, né? Aí o tempinho tá mais fresquinho, mas enfim. E quando eu me abri pra isso, para essa possibilidade, as coisas começaram a acontecer, porque o universo coopera para o nosso bem, né? Isso é muito legal de ver. E as pessoas começaram a chegar, começaram a aparecer, pessoas começaram a aparecer do nada, sabe? Tipo, na academia treinando, aparecia pessoas, eu fazendo alguma coisa, aparecia, alguém queria apresentar alguém, enfim. Até mesmo no Instagram, às vezes aparece alguém querendo seguir, puxa um assunto e meu Instagram é bloqueado. Mas o que eu quero deixar registrado é o quê? Gente, quando a gente sabe quem a gente é, o que a gente fez, por isso é tão importante a reflexão. Também, nesse caso, a nossa reflexão do que nós fizemos, do que estamos passando, da nossa lei do retorno, porque a gente não vai mais errar. Tudo que eu errei no meu relacionamento passado, eu não vou fazer agora, porque eu tenho a consciência, sabe? Eu já tenho consciência dos erros, da minha colheita, do que eu fiz de errado, das minhas escolhas, então não tem como dar errado agora. Por isso que é tão magnífico, sabe? Deus, que aí eu vejo Deus nisso, que Deus permite e nos dá nova oportunidade. Eu tenho certeza que Ele vai me dar, e já está me dando, e vai me dar oportunidades, vai me dar a oportunidade de eu conhecer a pessoa que eu quero para minha vida, com a mesma vibe que a minha, e na mesma jornada que eu quero para poder seguir. Isso é muito legal, mas a gente só aprende quando a gente erra, quando a gente colhe o que a gente, né, plantou ali, né? E essa reflexão para você, se hoje você está desanimado, se hoje você está
triste, tá olhando e só tá vendo caos, e tá olhando e tá vendo que só tem derrota na sua vida, ou que você não precisava estar passando por isso, e que você é uma pessoa legal, e realmente você é uma pessoa legal, eu sou uma pessoa legal, somos legais, né? A gente não precisava estar passando por isso, mas a gente passa por isso. Por quê? Porque precisamos passar para o nosso amadurecimento. Foca nisso. Foca no copo meio cheio, não meio vazio. Foca que você está num processo de evolução e crescimento para que coisas maiores aconteçam na tua vida. Entenda claramente que tudo coopera para o nosso bem. Depois que eu descobri isso na Bíblia, que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, até quando acontece uma coisa ruim. Gente, um divórcio é uma coisa péssima, né? É o decreto, é a concretização de que tudo deu errado. Que seus planos, projetos, que tudo deu errado. E mesmo assim, é uma bênção, no sentido de que você vai sair mais forte, como uma fênix, sabe? Que saiu das cinzas, que ressurgiu e que vai fazer algo maior e melhor pela tua vida. Eu até pensei em apagar os vídeos antigos que eu tenho aqui. Eu falei assim, não vou apagar não, porque é o meu processo de evolução, o meu processo de história, da minha história, né? E esse canal é isso, eu conto a minha vida, a minha história, os meus pensamentos e tudo que eu tô aprendendo, né? Essa troca que eu quero ter. Eu acho muito legal. Ontem mesmo teve pessoas que curtiram, que comentaram, né? Que deram glória a Deus pelas mensagens que eu deixo. Que isso, essa troca, esse canal foi feito para essa troca, né? Porque quando eu precisei, quando eu tava lá no fundinho do meu poço, eu vi vídeos que me edificaram. E hoje, já que eu tô bem, por que eu não vou fazer isso? Ajudar de alguma forma, né? Contribuir com o universo, né? Mas enfim, voltando. Se você tá passando pelo seu vale da sombra da morte, pelo seu deserto, pelo seu luto, pelas suas questões, seu vale, sabe? Se você está passando pelo teu calvário, se você está passando pela sua lei do retorno, entenda, tudo coopera para o teu bem. E eu falo isso de carteirinha. Tudo coopera para o teu bem. Todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Então, assim, começa a fazer essa reflexão do que você poderia ter feito melhor, do que você poderia ter plantado melhor para colher agora uma coisa melhor. Sabe? Eu ainda tenho muitas coisas que eu tô trabalhando em mim, ainda preciso crescer muito, evoluir muito, mas só em eu não estar mais lá onde eu tava, só em eu estar aqui já com essa consciência, já é grandioso. E que você possa ter essa percepção hoje, sabe? Que é grandioso onde você tá agora, que você tá no teu momento de chave, de virada de chave, de virada de start, para que coisas grandes aconteçam e vão acontecer. Entenda, é igual aquela... Desculpa se o vídeo ficar longo hoje. É igual aquela trend que tá tendo nos Estados Unidos já há um bom tempo e agora voltou, né? A síndrome da garota sortuda, né? Garotas e garotos que estão me vendo aqui, vocês são sortudos. Vocês são abençoados, porque tudo, absolutamente tudo, coopera para o seu bem. Então, mesmo que caia uma coisa ruim na tua vida, vai cooperar para o seu bem. Você pode não estar entendendo, mas vai cooperar para o seu bem. Então que você possa dar um boom aí na tua cabeça, como já deu na minha, desde o ano passado, quando eu comecei a fazer essa autoanálise, sabe? A nossa busca é constante, diária, intensa. Faça essa autoanálise em você, busque isso em você e veja que você vai estar pronto, como hoje eu estou pronta para o meu novo chegar, como hoje eu estou pronta para coisas novas entrarem na minha vida, para oportunidades novas virem até a mim, vai acontecer inevitavelmente na sua vida também. Recebe isso hoje. É uma palavra profética que eu estou liberando, é uma palavra de afirmação e é uma palavra esclarecedora, porque não há como não acontecer isso. Quando a gente rompe barreiras, quando a nossa mentalidade muda, tudo muda ao nosso redor e vai mudar para você também. Profetize coisas boas, cuidado com o poder da palavra. Não fale que está difícil, não está difícil, está fácil, está maravilhoso, está tudo dando certo, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que esse seja um mantra da tua vida, que tudo, absolutamente tudo vai cooperar para o seu bem. Todas as coisas vai cooperar para o teu bem. A minha madrinha de casamento, ela é minha amiga até hoje. Eu fiquei casada durante 23 anos, quase 24. Ela é minha amiga desde a época da faculdade, ou seja, eu conheci ela antes do meu casamento ainda. No dia do meu casamento, eu só fiquei sabendo disso depois, ela bateu com o carro dela.
Não sei por que eu tô falando isso, veio de repente, não tava nem na minha cabeça pra falar dela, a Rose. Mas eu acho que vai servir pra alguém aqui, tenho certeza. Vai demorar, desculpa um pouquinho esse vídeo, mas eu tenho certeza. No dia do meu casamento, ela foi minha madrinha de casamento. E ela é muito atrasada, ela se atrasa pra tudo. Então a minha preocupação era ela se atrasar, né? E ela não se atrasou. Mas no dia do meu casamento, ela bateu com o carro. E nesse dia que ela bateu com o carro, foi um caos, né? Ela ligou pra minha mãe, todo mundo, né? Aquela coisa, né? Meio que ajudando, né? E ela avisando, né? Ligou pra minha mãe pra avisar que havia batido o carro, mas que tava tudo bem, que não era pra me contar, pra eu não ficar preocupada, aquela coisa toda. E por causa dessa batida desse carro, e ela foi pro casamento, chegou na hora, deu tudo certo. Ela é maravilhosa até hoje. Mas no dia que ela bateu esse carro, tudo cooperou para o bem dela. Por quê? Ela levou ele na agência do carro dela, da época, e ela conheceu o técnico responsável daquele setor, que hoje é o marido dela, né? Que a vida dela mudou por causa disso, por causa de uma coisa que aconteceu. Até me emociono. Por causa de uma coisa que aconteceu, que foi a batida do carro dela. E tudo conspirou, tudo cooperou para o bem dela. E hoje eles são casados já há anos e são felizes. E tudo deu certo, sabe? Então, assim, as coisas cooperam realmente para o bem daqueles que amam a Deus. E que você venha entender isso, para que a tua vida venha mudar. Mesmo que você tenha batido o teu carro hoje, mesmo que você tenha passado por uma perda de uma pessoa que você ame, mesmo que você tenha perdido um emprego, mesmo que você tenha perdido coisas, tudo coopera para o seu bem. Desculpa, eu fiquei emocionada hoje, eu tenho me segurado bastante. De uns anos pra cá eu fiquei mais emotiva. Isso é bom também, né? Somos seres humanos. Mas essa história dela eu sempre guardo no meu coração, porque foi uma coisa muito bonita que aconteceu e eu vejo isso, que tudo coopera para o nosso bem. E eu sempre procuro ver o significado da Bíblia no dia a dia, e esse é um significado claro, né? Porque está na Bíblia isso, é um versículo bíblico. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso aconteceu, né? E por que isso não vai acontecer na minha vida e na tua? Vai acontecer, porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? Eclesiastes 3, o capítulo 3 todo fala sobre isso, que há tempo para todas as coisas. E o nosso tempo está chegando. E se você está vendo esse vídeo, é porque você precisava ouvir isso. Assim como eu estou falando e também tô absorvendo isso. 17 minutos já, extrapolamos o nosso tempo, porque a minha meta era não passar de 10 minutos, no máximo 14. Gente, é isso, que o seu dia hoje venha a ser abençoado. Beijo.